O foco atual, mais assim, o que eu atendo mais é o TDAH. E assim, são pacientes normalmente que vêm para mim que já tentaram de tudo, não só no TDAH, né? Eu falo que eu atendo dos 2 anos aos 120 anos, né? Então, são pacientes que, mesmo tomando remédio, mesmo fazendo os protocolos tradicionais, eles não encontram, né, uma satisfação no tratamento. Ele continua cansada, muita mulher cansada, muito TDAH mesmo tomando remédio, não conseguindo manter o foco na escola. Tá. Então a gente faz uma investigação profunda, né? Tem assim, uma coisa meio mística aí quando fala integrativa, né? A gente fala que não tem nada, isso é ciência mesmo. A gente vai e dá uma olhada nos exames bioquímicos, quando pode fazer o genético, uma olhada na genética, nos metabólitos. Então a gente dá uma olhada geral na pessoa, né? Que integra o todo. Certo. Então, essa é a base aí do tratamento. Que legal, que legal. Isso tem assim, né, uma opinião, talvez um olhar um pouco diferente, mas isso tem vindo à tona de uns tempos para cá. Porque, por exemplo, eu não sei se a internet trouxe um pouco disso, mas lá atrás a gente não ouvia tanto se falar de TDAH como se ouve hoje. Ah, Sim. não, Diego, é por causa do TikTok, é por causa do Instagram. Não, isso aí sempre esteve ali, mas agora que a gente está trazendo um pouco mais à tona, porque a internet realmente ajudou a levar esse assunto mais em alta. Eu queria entender um pouco sobre isso, porque hoje todos os lugares falam sobre isso. Se você jogar uma tag no Insta, por exemplo, TDAH, aparece milhões de menções. Então, assim, o porquê de ser tão falado, por exemplo? Uhum. Eu acho, Diego, que tem duas viés aí, né? Tá, Tem o viés de realmente ter agora muito mais avaliação neuropsicológica, legal. né? Tem também a parte que a gente fala de vários diagnósticos de crianças, normalmente, que estão superestimuladas por tela. É a nossa geração, né? Sim, Que a gente estava conversando, né? Que às vezes a mãe não consegue ali e é difícil e fica estimulada com tela. Alimentação ultraprocessada, né? Eu falo um excesso de açúcar agora que ocorre. Então, você vê crianças, né? Realmente muito mais agitadas e isso leva a muito mais procura por um diagnóstico, ou pessoa se autodiagnosticando, que também tem muito, né, adulto e tudo mais, ou descobrindo mesmo um TDAH tardio, né? Então tem muitas opções aí. sim, sim. E hoje, qual que é o principal? Não sei se dá para falar sobre isso, mas se a gente chegar às primeiras análises ali hoje de um paciente com possível TDAH, qual que é a análise básica que você chega numa conclusão, por exemplo, pô, aqui já está partindo realmente com TDAH, aqui não, aqui é um hiperfoco, aqui é falta de atenção, aqui é falta de gastar energia, sei lá, por exemplo. Então, o que chega para mim, vamos lá. O que chega para mim, normalmente, são pacientes que não deu certo no tratamento tradicional. Tá, É a maioria. São poucos que vêm e falam assim, não, vou aliar o tratamento tradicional com um tratamento de suplementação, de alimentação, né, que tem essa visão. Então, a gente pede sempre uma avaliação neuropsicológica, isso é muito importante. Mas vem também, né, de alguns pacientes que não tiveram como fazer. É uma avaliação cara e nem sempre, né, o plano cobre. Então, teve um diagnóstico lá atrás, né, e às vezes tem realmente agora muito diagnóstico que quando a gente arruma a alimentação, tira ultraprocessado, começa com a base dos exames bioquímicos e vê todo mundo, falta de vitamina D, a gente está aqui em São Paulo, né? Falta de vitamina D, falta vitamina lipossolúveis, as vitaminas do complexo B. E você vê uma criança muito mais agitada, você vê uma criança com excesso de tela, então tem muito diagnóstico que quando a gente arruma a casa, eu brinco, a gente arrumou todo esse corpo, tá. desaparece o TDAH? Não existe, entendeu? Que talvez ele nem estava ali. Na verdade, era toda essa estimulação. Contrária ali do que a criança precisava naquele momento. Aquela coisa, não pega um sol, não vai para fora brincar e tudo mais. Isso acontece sim. Eu fui um garoto, um adolescente muito problemático, tá? Eu não me lembro de uma nota boa na escola. Uhum. Felizmente era assim. Então, assim, por muitas e muitas e muitas, já perdi as contas de vezes, minha mãe era chamada na escola, falava, meu, putz, ele não consegue assistir uma aula, ele só conversa, ele não consegue tirar uma nota boa. E eu fui muito desinteressado no assunto, se falava em estudos, né? Uhum. Mas eu sempre fui muito ligado, por exemplo, se você fala pra mim, vamos sentar aqui, deixa eu te passar um caderno aqui, etc, eu não consigo. Mas se fosse, vira esse vídeo, deixa eu te mostrar o que ele ensinou aqui, eu pego mais fácil. É, é, mas minha mãe nunca procurou um médico, nunca, tá culpando sua mãe, Diego? Não, mas eu queria entender o seguinte, isso ali era um adolescente, um pré-adolescente com falta de interesse, preguiçoso,
Ou não dá pra, pô, já passou, não sei, Diego, precisava ver na época, etc. Porque realmente eu não consigo ter foco quando o assunto se fala em parar para estudar algo, parar para escrever o que eu tô enxergando. Eu preciso realmente, vem aqui, deixa eu te falar. Vamos trocar um fio aqui da lâmpada, vamos, ó, você corta esses 2 fios, aqui você emenda, eu consigo pegar mais rápido do que eu sentar realmente e escrever e aprender. Dá para avaliar alguma coisa do tipo? Então, a neurociência fala um pouco disso, né? Então, você achou o seu jeito de aprender. Você fez o caminho de aprender do teu jeito, correto? Tá. Então, o que existe é muito isso. Às vezes, na neurodiversidade, isso é muito, muito comum. Né? A criança vai, ela não consegue aquela coisa, lousa, né? E escrever e o professor falando. Não tem esse jeito. Tanto que eu tenho muitas mães que falam, quando chega da escola, ela tem que pegar o jeito da criança, entender aquele assunto, sentar com ele e fazer. Isso acontece muito no TDAH. Poderia ser? Poderia, né? Eu estou falando só numa avaliação agora neuropsicológica ou naquela época, mas que tem muito adulto que entendeu como que processava na época, né? Que foi muito mal na escola e tudo mais, e na faculdade encontrou o que ele gostava de fazer e foi super bem, né? Que eu falo que o TDAH não é isso, não é um preguiçoso. Tá. É um cérebro que roda diferente. E que a gente precisa arrumar isso, falar assim, é desse jeito que talvez o seu filho vai conseguir melhor. Então, as notas na escola, às vezes, não pegam o real. Eu tenho muita criança também com TDAH e altas habilidades, não sei se já ouviu falar, altas habilidades. Não Isso é interessante também, que é uma criança que não para quieta, só que ela não para quieta porque ela está entediada, entendeu? Na escola. Ela já pegou tudo aquilo numa vez que o professor falou. Então, é aquela criança que bota o terror. Boa. Bota o terror na aula, porque ele já entendeu muito antes de todo mundo, né? Mas tem, às vezes, um TDAH associado também, né? De não conseguir parar quieto. E aí ele vai falar do assunto que ele gosta de dinossauro, fala o nome de todos os dinossauros, né? Aqueles nomes complicadíssimos, vai no hiperfoco, né? Então tem também, é um QI mais acima, mas assim, não é uma criança também que vai bem em todas as matérias, não é o que a gente imaginava antigamente na nossa época, que era tipo um superdotação, um gênio, então meio que foi trocado as palavras meio para alta habilidade, se a gente fala superdotação, porque tem isso. E são crianças bem mais difíceis de controlar, porque ela é questionadora pra caramba. Ela vai, né, e fica, né, e tudo mais, e isso dá muito mais trabalho, eu falo até às vezes do que um TDAH. Falando um pouco assim, na verdade, eu me vejo muito um pouco disso, eu preciso fazer esse laudo urgente. Precisa fazer essa neuroavaliação. Urgente, porque, por exemplo, as meninas aí da equipe sofrem comigo, falam assim, por quê? Diego, tem que postar tal vídeo, você lembra? Lembro, tô indo aí. Aí eu sento, aí eu abro o Instagram pra postar o vídeo. Aí eu falo, você lembra? Aquela NF chegou aí, fala, e aquele vídeo, você postou? Deixa eu falar, tem um vídeo pra gente... E tipo assim, eu falo vários assuntos, aí mas eu preciso postar o vídeo, né? Então assim, sabe, disperso. É bem isso. Bem isso. É bem parecido com o TDAH. Eu não sou psicóloga, mas sim, pode fazer. Mas tipo assim, eu sou muito disperso. Eu sou assim, o meu filho tem diagnóstico TDAH. E um diagnóstico antes desse boom do TDAH, na verdade, né? Então, aí que fui estudar mais, falei assim, não, agora deixa eu pegar essa parte da neurodiversidade para entender um pouco. E aí meu marido falou assim, ele viu a lista, né, da avaliação dele, falou, caramba, você tem muita coisa aí. Aí, sabe o que eu falei assim, eu achava que todo mundo pensava igual, entendeu? Que era 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Eu deixo meu marido louco às vezes, entendeu? Ele pergunta uma coisa, eu falo 10, entendeu? Então, você falou. E assim, senta fazer alguma coisa, senta fazer uma prescrição, alguma coisa assim, às vezes já tô falando com o paciente, tô fazendo a prescrição, e aí já mudo, entendeu? Já daí, às vezes até esqueço outras coisas que eu precisava fazer, né? Que eu também cuido da casa e tudo mais, e a gente vai se perdendo no meio do caminho.